Hello everybody, welcome to our English class. My name is Samuel. I am your teacher from Compacta Cursos. We had classes, I think it was about 15 days ago, and we had to quit. We had to stop the classes because we have a big problem here in Brazil. Ok? Então, olá pessoal, meu nome é Samuel, sou o professor de inglês de vocês. Estamos de volta aqui, né, por conta desses dias aí parados que nós tivemos, por conta dessa situação que está acontecendo atualmente, mas nós vamos dar continuidade ao nosso curso agora de inglês, por essas próximas semanas, os próximos dias, de maneira online, virtual, tá bom? Bom, eu vou fazer uma breve revisão do que nós estudamos na aula introdutória, na primeira aula. Fizemos uma dinâmica, não sei se meu aluninho aí, minha aluninha se recorda. O teacher Samuel perguntou a vocês a seguinte frase, né? Tá aqui, ó. Essa aqui. Opa, tá ao contrário aqui. What's your name? Certo? Essa foi a atividade que a gente fez na nossa primeira aula. What's your name? E aí vocês falavam o nome de vocês, né? What's your name? Que significa qual é o seu nome em inglês. E aí o aluninho falava my name is e o nome dele. Ou I am e o nome, tá? Que é o eu sou. I am é o significado de I am seria eu sou. Bom, fizemos essa dinâmica, vocês se apresentaram, eu perguntei a idade de vocês, que era outra frase. How old are you? How old are you? E aí vocês respondiam, né? I am 7 years old. Eu tenho 7 anos de idade. I am 10 years old. Eu tenho 10 anos de idade. Enfim, fizemos algumas dinâmicas na sala de aula. Vocês se apresentaram, falaram um pouquinho a respeito das suas preferências, dos seus gostos, não é isso? E nós estudamos o livro introdutório, tá? A Unit 1. Unit 1, unidade 1, tá? Eu tenho aqui na forma... eu tenho aqui ele no meu celular, tá? Se vocês puderem, take your book, please. Open your books. Abram os livros de vocês. Peguem os livros de vocês. Unidade 1, a gente vai fazer uma breve revisão, tá? O título é My First Trip Abroad. My First Trip Abroad. Então, My First Trip Abroad significa minha primeira viagem ao exterior. Então, abroad in English means say exterior, tá? Significa estrangeiro, exterior, tá? Abroad dá uma ideia de outro país, fora do país, certo? Então, esse foi o título da unidade. Nessa unidade, nós temos alguns personagens aqui. Já pegou o seu livro? Did you take your book? Os personagens, confere aí no seu livrinho, por favor. Nós temos o Alp, nós temos o Brian, e nós temos, nessa primeira atividade, só os dois, Alp e Brian, não é isso? O texto, ele traz a ideia de o Brian, tá? Que é um aluno turco, tá? Ele vem, no caso, de outro país, e ele vai estudar nos Estados Unidos. E a gente vai nós vamos conhecer as aventuras de Alp estudando no abroad, no estrangeiro, certo? Alp vai fazer novos amigos, vai conhecer pessoas com culturas diferentes, com hábitos diferentes, e nós vamos aprender quais são essas culturas, né? Como é que se fala essas palavras em inglês, como que essas preferências em inglês a gente consegue falar, por exemplo, my favorite food, my favorite sport, my favorite color, my favorite fruit. Então, nós vamos aprender também
principalmente nessa atividade introdutória, a expressar o quê? Nossas preferências. Então nós temos food, comida, nós temos color, cores, nós temos sports, esportes, nós temos many other things, muitas outras coisas, ok? Então é importante que o aluninho faça o quê? Take notes. O que é take notes, teacher? Take notes é tomar nota, né? Tome nota, leia, pesquise, use seu dicionário, use o Google. Você tem várias ferramentas. You have many keys, many tools for learn, ok? Você tem muitas ferramentas para aprender coisas novas, okay, em English. Aplicativos, nesse momento agora que vocês estão em casa, nós temos um aplicativo interessante que vocês podem também aprender inglês por intermédio dele, tá bom? Então, vocês podem usar várias outras ferramentas para aprender inglês e agora temos o curso também online, ok? Então, abrindo o seu livro aí, ó, começa o texto. Eu vou ler para vocês alguns trechos em inglês e aí a gente vai se apropriando desse vocabulário, tá? Então diz assim o texto, ó. Brian meets a foreign student at school. Então Brian, ele encontra um estudante, o quê? Estrangeiro na escola. Quem será, né? Esse estudante estrangeiro. Vamos ver? Começa o texto. Alp is a foreign student. He's 17 years old and he's from Turkey. Alp makes friends during his first week at school. He meets Brian, who is an American student. Então, o que você entendeu dessa primeira parte do texto? Quais são as palavras que vocês já conhecem do que foi lido? O que você acha, né, de acordo com o que foi lido aqui? Por exemplo, eu sei que, por exemplo, eu aprendi agora com o teacher Samuel que foreign significa estrangeiro. E foreign student, o que seria foreign student, né? O que deve ser isso? Então, você começa a fazer o quê? Adaptar, você começa a entender o contexto de uma palavra com outra, e aí formar o quê? Frases, não é isso? Então é importante que o meu aluno ou a minha aluna fique atenta a essas palavras que vocês já conhecem. Também vocês podem dar uma olhadinha aí nas imagens. Tudo isso são ferramentas que a gente tem para o quê? Para interpretar melhor o texto. Para interpretar melhor o que o personagem do texto está querendo trazer para a gente. Não é isso? E aí, ele vai começar, ele disse assim, ó, que o Alp é um aluno estrangeiro, né? Ele tem 17 anos de idade. Nós aprendemos na primeira aula a falar a nossa idade em inglês. Então, a estrutura vai ser sempre essa, né? I am, o número da sua idade, por exemplo, 7, que é 7, 8, que é 8, 9, que é 9, 10, que é 10, e assim vai. Então, I am, por exemplo, se eu tenho 9 anos, I am 9 years old. Então significa, eu tenho 9 anos de idade. Interessante a gente entender que o inglês, ele não é tradução, gente. O inglês é interpretação. Então, por exemplo, no português a gente fala o verbo ter para a idade, né? E interessante que no inglês eles não falam o verbo ter para a idade. Eles falam o verbo ser para a idade, tá bom? O verbo ser no inglês, que é o verbo to be, o am, is e are, essas três palavrinhas aí, am, I am, is, are, are. Essas três palavrinhas são o verbo ser e estar, ou o verbo to be, que vocês vão aprender de uma maneira aqui muito tranquila, sem ansiedade para querer aprender isso. Uma coisa muito simples, muito fácil, muito simplória, tá? E aí a gente vai introduzindo isso aos poucos nas aulas, tudo bem? Eu falo muito português no começo do curso, porque vocês não têm base nenhuma ainda, né? Vocês estão começando a criar a base de vocês, e conforme for passando as aulas, é sempre assim, eu vou diminuindo mais ainda a quantidade do que eu falo em português. Então, se hoje eu falei, por exemplo, numa aula de 2 horas, se eu falei
1h30 de português, na próxima aula eu vou falar 1h20, depois 1h10, até full time in English, ok? All time I talk to you, I speak in English, not Portuguese, not anymore, ok? Bom, aí nós vimos dentro aí do texto que essa expressão de eu tenho, por exemplo, eu tenho 39 anos, certo? No português a gente usa o ter, só que no inglês essa expressão de eu tenho, para eles é uma expressão de que você está possuindo algo, que você é dono de algo. E a nossa idade, nós não somos donos dela, nós estamos com ela. Ou seja, a gente vai ter aquela idade durante aquele ano, durante aquele período de tempo. Depois daquele período de tempo, nós vamos avançar uma outra idade, nós teremos uma outra idade. É assim que funciona. Sendo assim, o que vai acontecer? Você não é dono daquilo, você não tem aquilo, você está. É um processo que você está. E aí no inglês a gente não usa I have, que o verbo ter em inglês é o verbo have. I have, eu tenho. Por exemplo, I have a cell phone, eu tenho um celular. Or, eu possuo esse celular. Eu tenho uma caneta. I have a pen, ok? Eu tenho essa caneta, ela é minha. Agora a idade, I am, eu estou, ok? Só que pra gente, pro brasileiro, vai ser o quê? Eu tenho. Só que a intenção é de que você está com aquela idade. Tudo bem? Por isso que eu falo para vocês, o inglês, ele não é tradução. A gente não vai traduzir word by word, que a gente fala, né? Word by word, palavra por palavra. Não. Nós vamos o quê? Nós vamos interpretar a língua inglesa. É isso que o meu aluno vai fazer. Vocês vão interpretar, tá? Se você for traduzir word by word, palavra por palavra, dá aquela ideia de índio falando. Me beber, me andar, me correr. Não é estranho? Me sentir. Tá errado, não é assim que a gente fala, né? Eu corro, eu ando, eu bebo, né? Eu sinto. É diferente. Então, o inglês vai ser mais ou menos dessa forma, pessoal. O que vai acontecer? Nós vamos interpretar, tá? Nós não vamos traduzir. Essa aí é algo que a gente não usa mais na língua inglesa, isso é ultrapassado, não acontece mais nos dias de hoje. A gente não se ensina e nem se aprende inglês dessa maneira, tudo bem? Bom, voltando aqui para a expressão aqui do livro, certo? Que é importante que a gente nunca perder esse foco, né, do material. Aí nós temos aqui, o Brian diz assim, né, para o colega dele. Então ele diz assim, ó. Alp makes friends during his first week at school. Então o Alp faz amigos durante sua primeira semana na escola. He meets Brian, ele encontra o Brian, who is an American student, qual é um estudante americano. Aí começa a conversação. O Brian diz assim, ó, Hello, I am Brian. What's your name? Aí o Alp diz assim, Hi Brian, my name is Alp. Aí o Brian já responde, How do you do? Aí significa, né? Como você vai? How do you do? Nós temos várias expressões em inglês. Por exemplo, nós temos How do you do? Nós temos How are you? Nós temos How do you do? How are you? Nós temos Are you fine? Nós temos várias expressões de você o quê? Perguntar como o outro está em English, ok? E aí ele diz assim de resposta, acompanhe no seu livro aí, por favor. Please, take your books, please. Então ele diz assim, how do you do? Aí ele responde, no caso o Alp, I am fine, eu estou bem. How about you? E você? How about you? Repeat, how about you. Esse how about you significa apenas e você. Ou essa expressão em inglês, W-O-H, how, significa como. Mas olha que interessante. Quando eu digo que o inglês ele não pode ser traduzido para o português, isso é uma verdade. Porque, ó,